Muito bom dia a todos. Muito bom dia a todos. O motivo que nos trouxe aqui foi a distribuição de banda desenhada de alguns livros que eu tenho. Todos os livros estão aqui, os bonecos. Os bonecos que eu estive a pintar, os livros, são só uma pequena parte daqueles que eu consegui trazer, porque não havia espaço para mais. Vamos lá ver. Vamos começar aqui com o Asterix e Obelix, que são os personagens mais publicados a nível mundial, com mais traduções. E foram criados, aliás, para uma publicidade ao turismo francês. Ou seja, foi assim que isto começou. E, entretanto, ganharam de tal forma uma repercussão e entendimento que serve para praticamente publicidade a nível mundial. Quem gosta de ficção científica, ao pensar um bocadinho nisto, a banda desenhada europeia foi muito importante neste aspecto, nomeadamente dois autores. O Bilal, que vocês devem conhecer, há um filme que se chama Os Imortais, tem muitas influências egípcias, é muito bom também, mas há um indivíduo que se chama Moebius. Se vocês conhecerem ou se ouvirem falar, é bom que prestem atenção. Porquê? Os trabalhos são essencialmente sobre linhas. Podem parecer um bocadinho estranhos. Só que há aqui um pormenor. É que este tipo de registro influenciou, só para terem uma pequena ideia, filmes como o primeiro Blade Runner, em termos de cenários, e a Guerra das Estrelas. Ou seja, a Guerra das Estrelas, como vocês veem, há cenários que foram inspirados neste autor, no Moebius. Okay? Agora uma situação curiosa sobre este autor. O nome dele não era Moebius, ou seja, como é que ele se chamava? Ele chamava-se Giraud. E quando começou a publicar banda desenhada, ele fazia, banda desenhada europeia, atenção, fazia livros e álbuns sobre cowboys, westerns, que é uma coisa tradicionalmente americana. Os cenários são de facto muito bem elaborados, muito curiosos. Os planos, o trabalho é uma coisa incrível. Só que ele, quando queria publicar coisas que ele gostava realmente, ele mudava o nome. E então, em vez de chamar Giraud, ele usava o nome Moebius. E quando queriam fazer, alguns autores, juntaram-se 4, quando quiseram fazer algumas coisas um bocadinho fora de normal dentro da ficção científica, criaram uma revista, teve um sucesso tremendo nos anos 70 e 80, chamava-se Metal Urban. Vou-vos passar isto, não vos vou mostrar na aula. Porquê? Por causa do conteúdo que está aqui. É banda desenhada, mas reparem, tudo o que vocês podem imaginar que é impossível colocar em banda desenhada está aqui. Violência, sexo, política, extremismos, está tudo aqui. Em que eram publicados pequenos artigos de vários autores que não, vamos ver, eram underground, que não podiam ser publicados em mais lado nenhum. E então estes fulanos não foram sancionados. Estas revistas, algumas delas são mais velhas que eu, já não são publicadas. Vim tramado para encontrar isto. E este número já é o 21. Custava na altura 10 francos correspondiam a 2,5 escudos. Portanto, isto é uma coisa muito barata. No entanto, isto já não existe. Para terem uma ideia, estas edições eram todas a preto e branco, só tinham algumas páginas com cor. Ou seja, estas edições eram a preto e branco. Tinham algumas páginas com cor e normalmente a construção era por fascículos. Tal como os primeiros Tintin. Era um fascículo que tinham algumas histórias de vários autores e quando tinham sucesso começavam a ser mais publicados e lançavam os livros. Esta edição é dedicada ao Geiger. Ou seja, tem a parte da cor também, mas há muita questão sobre sexo, violência, portanto, tudo o que está aqui, que é invulgar. E o tipo de traçado muito bom. Tenho aqui 3 edições por uma razão muito simples. 2 destas capas foram precisamente desenhadas pelo Moebius. Provavelmente as únicas 2 capas que ele desenhou. Ou seja, ele não só publicava histórias, como fazia as capas. E capas aparecem também uma edição diferente dos anos 80, que tem o Hugo Pratt, que fez o Corto Maltese, e há mais edições. Eles pegavam os autores e pediam para fazer algumas capas. Isto funcionava muito bem. Quem quiser dar uma vista de olhos, só aqui, na exposição podem dar uma vista de olhos, ok? Portanto, chama-se Metal Urban. Nos Estados Unidos lançaram isto mais tarde, com o nome Heavy Metal, e em Espanha lançaram exatamente com o mesmo nome, com exatamente os mesmos dados. Mais tarde, o que é que acontece? Não tiveram tanto sucesso. A Heavy Metal nos Estados Unidos tem, mas estas edições em França foram descontinuadas. Se pesquisarem hoje este tipo de edições, já não existem. Porque elas são descontinuadas, depois começam, depois são descontinuadas, mas o tipo de histórias são temas realmente assim um bocadinho invulgares. São, atenção, reparem que aquilo que era aceite, podia ser mostrado, usavam o nome. Aquilo que era um bocadinho underground, alterávamos completamente o nome. E vejam só o tipo de registros, porque não é normal. Atenção, estamos a falar em 1976, 1977, quando isto foi publicado. Depois continua nos anos 80, há uma edição dos anos 90 também, mas estas são as primeiras.
E isto é importante para percebermos depois algumas coisas, porque normalmente no seguimento nós temos também o chamado o eixo franco-belga, que é onde se faz a melhor banda desenhada na Europa. E porquê? Porque a maior parte dos autores são belgas, mas também existem os franceses, porque a cultura de banda desenhada em França é de facto uma coisa extraordinária. E se forem à Bélgica, o consumo, o turismo é muito virado também para a banda desenhada. Tem o Museu do RG, com o Tintin, essencialmente. Tintin é uma situação curiosa. O Tintin não foi cancelado, digamos assim, como dizem os nossos amigos brasileiros, mas o Tintin, as histórias do Tintin não têm questões políticas no interior. Mas ele viveu numa altura em que ele chegou a ser preso porque tinha um amigo que era de extrema-direita. E então achavam que ele seguia as mesmas indicações políticas, não era o caso. Esteve preso durante um dia, foi retirado. As histórias não revelam isso, mas há uma história que ele tinha no Congo, que há quem diga que tem um cariz de racismo. Porque as imagens que vocês veem, foi o terceiro álbum, as imagens que vocês veem, efetivamente dá a sensação que ali a questão do racismo predomina. Mas se lerem as histórias, que eu vi são histórias muito soft, em que, e as melhores histórias quais é que são do Tintin? São as histórias que têm mistério, humor e um seguimento lógico. Por exemplo, Tintin na Lua, são dos melhores álbuns que existem, mas também tem as Tenazes de Couro, também tem... há mais duas histórias também curiosas, não me estou a recordar, e lembro-me também da pior de todas, a última. A última história do Tintin foi aquela que teve menos sucesso. Porquê? Foi pós-morte, ele morreu, fizeram apanhar todos os documentos, e chama-se Tintin e Love Art, é assim uma coisa. Foi o último álbum que ele produziu, só que é um álbum só com rascunhos, não há um seguimento lógico. O RG foi dos autores mais espetaculares em termos de criação de história e de produtividade. E reparem no tempo que demora a fazer uma produção de um álbum deste género, um álbum na Europa, porque na Europa utilizam-se álbuns e nos Estados Unidos utilizam-se revistas. Um álbum normalmente tem 40, 50, 60 páginas, do que for. Reparem, álbuns são coletâneas, têm muito mais páginas. Quem gostar de facto de ficção científica pode acompanhar também o Enki Bilal. Atenção, há dois, há o Christian e o Enki Bilal. O Enki Bilal do Christian Bilal. O Enki é o mais conhecido, que é o primeiro de todos, é de origem sérvia. Tem histórias incríveis, muita ficção científica e muita inspiração egípcia. Há um filme muito bom que retrata precisamente este tipo de personagens. E o filme está muito bem feito, por incrível que pareça. Às vezes achamos que não há uma grande relação entre a banda desenhada e os filmes, mas existe. Outro autor que é falado no meio da banda desenhada, mas que nem sempre valorizamos muito, é Schouten e Peters, dois arquitetos que inventam e criam mundos alternativos, em que um dos álbuns mais conhecidos é a Torre, não é só. História simples. Um homem viveu toda a vida numa torre, num mundo a preto e branco. De repente deixa a torre e vê que quando sai dessa torre está a decorrer uma guerra e o mundo é a cores. Vale a pena dar uma vista de olhos. Portanto, os autores são Schouten e Peters. Para uma boa história de banda desenhada, nós precisamos ter sempre desenho, destaque, obviamente, mas também precisamos de ter um bom guião. E quando não temos um bom guião, uma boa história vai correr muito, mas muito mal. Portanto, é preciso ter atenção a esses pequenos pormenores. Mais banda desenhada europeia. Temos o Edgar P. Jacobs. Há mais livros recentes, com o mesmo tipo de traço, o mesmo tipo de registro, mas não são tão bons como os originais. Ou seja, este daqui eu só vos trago por um motivo. É que a história passa-se em São Miguel nos Açores. Portanto, tem alguma coisa a ver connosco. O Blake e Mortimer são dois indivíduos, em que um deles é um comandante, outro jornalista, e então acabam por criar algumas histórias curiosas. Avançando aqui na banda desenhada europeia, um personagem que não falamos tanto, ou que não se fala tanto, é o Corto Maltese. A banda desenhada italiana, com muita qualidade, em que aqui eu até poderia dizer que se calhar a questão de virar as agulhas para a África é importante, porque ele é sempre superior e os títulos dos temas têm sempre nomes um bocadinho femininos, ou seja, as helvéticas. Ou seja, ele usa quase sempre um tema de um país para falar sobre os personagens e descrever suas histórias. Quase sempre preto e branco. Quase sempre. Eu trouxe aqui também o Tintin. Os álbuns mais conhecidos, aqueles que podem começar e que valem mesmo a pena dar uma vista de olhos, são Explorando a Lua e o Rumo à Lua. São aqueles que provavelmente deram nome ao autor e ao personagem também. Mas há mais histórias. São muitos os álbuns, não são só dois álbuns para o Tintin. Se falarmos ainda no Asterix e Obelix, as melhores histórias do Asterix e Obelix foram as primeiras. Foram escritas por um indivíduo que se chama Goscinny. Ou seja, tudo o que foi escrito pelo Goscinny e desenhado pelo Uderzo, fantástico. Entretanto, o Goscinny morreu, o que é que acontece? O Uderzo começou a desenhar, entretanto já deixou de desenhar também. Nessa altura,
um indivíduo começou a desenhar e escrever, chamava-se Morris, colaborou também no Asterix e Obelix e criou um personagem, também europeu, mas havia um fascínio na Europa por tudo o que era americano. E então, banda desenhada franco-belga, o Lucky Luke. Não sei se conhecem o ditado, não é do vosso tempo provavelmente, mas é o cowboy que é mais rápido que a própria sombra. Não é? Normalmente vocês têm sempre nas costas a dar um tiro na própria sombra. Por isso é que se utiliza este ditado. Isto só apareceu em desenhos animados, era eu adolescente, e a banda desenhada já existia há um bom par de anos. Há muitos mesmo. Banda desenhada europeia também. Miguel Ancho Prado, espanhol. Muitas vezes trabalha com pastel de óleo. Técnica difícil em que ele aplica a banda desenhada, não só, as técnicas mais comuns, mas trabalha em pastel de óleo. Tem aqui o Pedro e o Lu, precisamente no trabalho de pastel de óleo. Há uma novela gráfica muito boa dele, que se chama Traço de Giz, que é toda feita a pastel de óleo também. Esse não o trouxe, mas tem aqui um que é feito com as mesmas técnicas. Avançando para os americanos, um personagem que não ouvem falar se calhar, não conhecem, desconhecem, mas que eu me recordo talvez por ter vivido isso. As primeiras vezes que eu vi a banda desenhada, vi uns cartoons de um pequeno viking que eu achava curioso, mas as primeiras tirinhas que eu acabava por ver eram de um personagem um bocado esquisito. Parecia o Batman, mas não era bem o Batman. Era o Fantasma. O Fantasma é um personagem que não teve muito sucesso, nomeadamente em termos de cinema, porque não foi comprado por uma grande companhia. E apesar de existirem vários filmes, nunca teve o mesmo sucesso. Mas há uma particularidade, ainda hoje é publicado. É mais antigo que o Batman e que o Super-Homem, é anterior, apareceu em tiras de jornal e ainda hoje é publicado. O Batman e o Super-Homem apareceram depois. Já agora, qual é a característica que vocês veem no Batman e no Super-Homem? Lá se há algo que se destaca à vista. O que é que os dois têm? Capa. Muito bem. Por que será que os super-heróis tinham capa? Será que todos têm capa? Frio. Para ser mais heróis. Sabem quando eles foram criados, antes dos anos 40, havia um problema em termos de técnica, era representar o movimento. E colocar uma capa dava a sensação de movimento. Um voava, outro tapava. E então acabaram por optar por ter capa. Porque se vocês forem contabilizar, não são muitos heróis com capa e os que existem mais recentes são raros. Portanto, o Dr. Strange tem capa, mas não haverá muitos. E a capa normalmente é quase um artifício. Até uma passagem de um filme de animação, se vocês conhecem os Incríveis, aquela personagem que é a Edna, que faz os fatos, uma passagem que ela diz: os super-heróis não têm capa, porque a capa faz com que fique preso em algum lado e os super-heróis vão morrer todos. Portanto, é quase uma justificação também para não terem capa. Porque facilita o desenho, por outro lado, facilita a questão de movimento, mas dificulta alguns movimentos e algumas apresentações. Personagens mais antigos que vocês têm são, precisamente, além do Fantasma, o Super-Homem e o Batman. O Super-Homem foi criado como exemplo espetacular do que é o homem fantástico, maravilhoso. Atenção, estávamos quase na Segunda Guerra Mundial. Portanto, era preciso, havia produção de armamento e era preciso ter-se um super-herói para justificar nós irmos para a guerra. Nós somos americanos, nós somos fortes, vamos para a guerra. Passado um ano, criaram o Batman. Era mais humano. Tinha gadgets, mas, por outro lado, era mais humano. Tinha problemas, não, era complicado, ele tinha um problema grave, era órfão. Reparem que todos os super-heróis têm um problema grave e gravíssimo de saúde. Ou de saúde, ou em termos mentais, ou qualquer coisa que não funciona. E o Batman é um desses protótipos, ou seja, é um modelo para isso. Quando começaram a criar estes personagens, perceberam-se que talvez fosse bom, já que existe a Segunda Guerra Mundial, quem está na produção de armamento são as mulheres, o que é que pode acontecer? Talvez um personagem feminino dê jeito. E a precursora do movimento feminista apareceu com uma personagem feminina. Foi a Mulher Maravilha. Ou seja, ainda hoje há relatos disto, que a ideia era mesmo criar um movimento feminista para dar mais poder às mulheres. Era preciso um personagem que explicasse isso tudo. E a Mulher Maravilha teve sucesso precisamente por causa disso. Os primeiros personagens que tiveram muito sucesso e que ainda hoje continuam são precisamente o Super-Homem, o Batman e a Mulher Maravilha, apesar de haver um que começou muito antes. Isto em termos de banda desenhada americana. Situações curiosas sobre a banda desenhada americana. Há uma história que é o Man of Steel, que quase matou o Super-Homem, porque alguém achou que o Super-Homem devia ser azul. O que é que aconteceu? Nesta altura o sucesso foi tão mal, correu tão mal,
que estes exemplares já são quase raros. Porquê? Porque não tiveram mais saída, não foram mais publicados. Os fãs não gostaram, não teve sucesso, funcionou muito mal este tipo de história. Então deixaram de lado esta história do homem, do personagem azul. Aqui existe um azul e existe um vermelho, mas aquilo não funciona bem. Já existem histórias mais curiosas que tiveram algum sucesso, que são, por exemplo, o Super-Homem Vermelho. Há uma história que é a Herança Vermelha, em que o símbolo do Super-Homem tem uma foice e um martelo. É um clone russo que foi criado, muito forte, com as mesmas características, e não deixa de ser curioso, que é uma história engraçada. Mas atenção, o Batman também, no início, era vermelho, o Batman era vermelho, e há uma versão às riscas, pretas e brancas, do Batman. Aliás, há tantas histórias do Batman que algumas são assim um bocadinho estranhas, para terem uma ideia que isto não é tão linear. Se passarmos para heróis, numa versão posterior, nós temos aqui o Hulk, o Spider-Man, o Wolverine, e há aqui uns personagens que eu gostava de chamar a atenção. Vocês sabem qual é o personagem que mais fatura, que mais dinheiro dá à Marvel? Será? Ou é o Iron Man? É o Iron Man. O Iron Man tem sido o personagem que mais fatura. Normalmente o que é que se faz? Publica-se um livro, depois publicam-se tudo à volta desse personagem e tentaram fazer filmes. Os filmes que mais sucesso tiveram, filmes da Marvel, foram precisamente os do Iron Man. Tanto mais que num dos últimos filmes ele morreu e querem pegar outra história para voltar a ter sucesso, porque foi a Marvel mais faturou. Não consegue faturar tanto como com o Iron Man. Situações que vamos ver aqui também. Eu não fui há pouco os facsimile. O que é que são facsimile? São cópias exatas de livros originais. Eu, por acaso, esqueci-me de falar disto daqui antes. A primeira edição do Super-Homem foi vendida numa edição em muito bom estado em 2014, se não estou enganado. Quase 3 milhões de euros. Por um livrinho destes. Isto aqui é uma cópia exata. Não vale isso, obviamente. Vocês conseguem comprar isto barato. São cópias e são edições que são feitas posteriormente, só que fazem poucas edições. Primeira vez que aparece o Super-Homem. Okay? Na Action Comics 1. E a primeira vez que aparece também o Batman. Detective Comics 27. Depois dá origem a um livro só com o Batman, em que já não se chama, vai alterar o nome, tem histórias próprias. Mas estes livrinhos estão impressos em papel muito parecido com o original, com as cores originais, com os anúncios originais, é uma cópia exata do original, mas obviamente é uma cópia, uma reprodução, ok? Não será o original. Para colecionadores funciona bem para sabermos como é que era da época, quer dizer, ninguém tem 3 milhões de euros para gastar num exemplar, não é? Ainda que desse jeito. Aqui deste lado temos aqui uma revista do Hulk, ok? Eu pus esta revista por um motivo. É que vocês não só veem aqui o Hulk, não veem aqui o Wolverine, mas esta foi a primeira vez que apareceu o Wolverine numa história. O Wolverine foi criado como sendo o inimigo do Hulk. Era para ser um inimigo, ganhou vida própria e criou as suas próprias histórias. Mas quando ele aparece pela primeira vez, era um inimigo mortal do Hulk. Tanto mais que depois na história seguinte, isto é uma edição especial também, já aparece uma história em que o Hulk e o Wolverine estão a zaragatar porque eles eram inimigos. O Homem-Aranha também é dos personagens muito queridos dos fãs, mas curiosamente não é o que é. Pode ser dos mais populares, mas não é o que teve mais sucesso em termos de bilheteira. E quando avançamos para aqui, para a banda desenhada, estamos a andar um bocadinho ao sabor do tempo também. A banda desenhada europeia e os primeiros personagens da Marvel e da DC foram os primeiros que estão deste lado. Estas são edições mais recentes, dos 60, 70, e personagens mais recentes. Temos o Hellboy. Talvez sejam os personagens que estão aqui mais recentes, que não fazem parte do grupo nem da Marvel nem da DC, isto é Dark Horse, em que, quando é criado, tentam fazer personagens diferentes. Teve uma sorte terrível, é que começaram a fazer produção de filmes, ou seja, começaram na banda desenhada, passaram para os filmes e, de certa forma, teve sucesso por causa disso. Eu coloquei ali o Garfield também por um motivo, é que o início da banda desenhada começa com tiras. E nas tirinhas de banda desenhada, eu penso que quem se familiariza com isto é por ler jornais, ou seja, quase nos apercebemos, mas há sempre umas tirinhas de jornal com algumas histórias, algumas críticas. Como crítica social, temos a Mafalda. Como é que um personagem argentino, de um argentino, consegue fazer crítica social que se aplique quase a todo mundo? E também tem o Calvin e Hobbes, nos Estados Unidos é um fenómeno, também já apareceu cá muitas vezes, há muitas traduções, é dos personagens mais queridos em termos de tiras, depois dão origem a livros. Não por si só, mas por juntarem coletâneas de várias tiras.
A Marvel, há relativamente pouco tempo, lançou umas revistas para mostrar os personagens antigos. Então o que é que fez? Por cerca de €1, lançou várias histórias antigas. O que acontece é que isto teve tão pouco sucesso que, por isso, simplesmente deixaram de publicar. E já estão esgotadas, como podem imaginar. Ora, esses personagens, para se dar ter uma ideia de alguns desses personagens, são histórias de personagens mais comuns, conhecidos também, mas, por exemplo, atualmente, o Iron Man tinha um inimigo, um arqui-inimigo, que era o Mandarim, que era com feições asiáticas. Por causa da questão do racismo e das xenofobias, já mudaram tudo e houve muitas alterações em relação ao que era original e o que é que existe atualmente. O Daredevil, originalmente, hoje em dia o Demolidor aparece como sendo um personagem todo vermelho, ele era preto e amarelo. Se haverá aqui uma história, está aqui, reparem. Atualmente é assim, mas um personagem também que teve muito sucesso em termos de séries. Originalmente, Daredevil era amarelo e vermelho. Já agora, quais é que são as cores que mais predominam nestes heróis americanos? Fazem ideia? Vermelho, amarelo, azul. Vermelho, amarelo e azul, será? São duas. O vermelho e o azul. Será que há explicação para isso? Não há? A bandeira deles é vermelha. O Capitão América, quando apareceu, era a própria bandeira, não é? Mas, efetivamente, o vermelho e o azul são as cores mais dos cómics americanos, porque os europeus não têm nada disso. A banda desenhada europeia é muito mais conciliadora, tem muito mais registros. Vamos avançar, então, para a parte final. Japão. Então é assim, para falar no Japão, vou falar aqui do nosso amigo Mobius. Sabem que quem trouxe a banda desenhada ou mangá japonês para a França foi o Mobius. O que é que ele fez? Foi visitar esta criatura que está aqui, o Osamu Tezuka, que foi o precursor da mangá, e teve uma boa conversa com ele, divertiram-se imenso. Ele fez o Atom Boy, aliás, é o Astro Boy na tradução, mas originalmente seria o Atom Boy. Então é conhecido pelos dois nomes, que é um bocadinho estranho. Os americanos chamam-lhe Astro Boy, mas o tema original é Atom Boy. O rapaz atómico, neste caso, o rapaz dos astros. Quem desenhou esse personagem foi precisamente o Osamu Tezuka, que foi o criador do mangá. Pelo menos quem indica que é o pai do mangá. E na conversa que uma vez esteve com ele, gostou bastante da conversa. Só que passados uns anos ele pensou assim: então eu fui o responsável por isto, mas isto é quase como uma adição para os miúdos. Porquê? Porque estes livros de publicação japonesa parece que criam um vício, quer na leitura, quer nos personagens. E então o Moebius achou que fez muito mal e já estava arrependido de ter trazido esta técnica para a Europa, talvez por questões de vendas, porque o Moebius começou a vender muito mais, talvez porque não gostou tanto do estilo, mas originalmente ele ficou fascinado pelo que se passava na Ásia e tem alguns personagens. Um dos mais conhecidos, o Akira, mais pelos filmes. Existe um outro indivíduo que é o Masamune Shirow, que fez Ghost in the Shell, também é conhecido pelo filme, mas também existiu em mangá. Aliás, no Japão as coisas funcionam mais pelo desenho e depois é que vem a parte do filme. O Akira é dos mais conhecidos de todos. É uma série muito longa e foi a primeira traduzida para Portugal. E mais, e a cores. Originalmente ela não é a cores. E é lida da forma correta, porque originalmente, se vocês querem ver um livro representado, construído originalmente, que a leitura é feita de trás para a frente, edições francesas. As edições francesas são as melhores, porque a leitura é sempre ao contrário. A primeira página começa no fim e começam a ler a história de trás para a frente. As edições inglesas já têm alterações. Podem encontrar originais ou não, mas as histórias francesas são todas feitas com leitura inversa. Começam daqui, para aqui, para aqui, para aqui, para aqui. Ou seja, a história é toda invertida. Mas isso também já viram. Um dos personagens atuais mais conhecidos, temos o Demon Slayer, muito recente, muito sucesso. Passando pelo Naruto, que acabou por aparecer na Europa também um bocadinho antes, o Dragon Ball, tinha uns anos no Japão, mas apareceu cá, e depois vocês têm aqueles personagens que, atenção, não fazem parte do mundo da banda desenhada, apesar de existir banda desenhada. Por exemplo, os Pokémons surgiram primeiro no digital, e depois é que apareceram para a banda desenhada. Vocês já têm aqui coisas e personagens que apareceram primeiro na banda desenhada, e depois deram um salto para outro tipo de apresentação. Por exemplo, os personagens da Disney têm muita banda desenhada, mas quer o Mickey, o Donald, eles apareceram primeiro em filmes. Por isso é que eles não aparecem aqui. E não estou a falar sobre eles. Okay? Alguma questão que queiram colocar? Não façam perguntas.
Vejam lá os livrinhos, vamos lá, podem folhear à vontade. Vejam mais livros dessa vez do que propriamente em sala de aula. Portanto, podem ver, podem folhear, podem dar uma vista de olhos. E vou umas revistas. Não devia ter visto. Isto é qual? Viram o que é que chamam disto? Assustador. É um bocado livroso.